Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Uma coisa que eu fico feliz é que não foram tantas vezes assim, mas nas poucas vezes que eu trouxe uma palavra, sempre dá aquele friozinho na barriga. Então, isso é bom. Enfim, gostaria, como Reginaldo falou, de continuar o mesmo assunto sobre unidade, sobre intimidade, sobre relacionamento. E eu gostaria de ser o mais objetivo possível, o mais simples possível. E eu gostaria de começar a minha introdução falando de um avivamento que teve. O Carlos conhece bem, a gente comentou isso no último sábado que tivemos, junto com o Carlos, sobre o avivamento dos morávios. Foi um avivamento que ocorreu no século XVIII, na Alemanha, e muitos cristãos estavam se refugiando em Henshurt. E lá, como muitos cristãos de vários lugares iam para esse lugar, tinha muita divergência. Cada um fazia seu culto, cada um pensava de uma forma, e isso gerava briga, isso gerava falta de unidade. Até que teve um dia que um conde, que era o dono do lugar, resolveu fazer um concílio entre eles e ver entre eles o que eles tinham em comum, naquilo que eles criam. E todos criam em Jesus, todos criam que ele morreu e ressuscitou, e que um dia ele irá voltar. Então, como eles tinham alguma coisa em comum, foi feito de certa forma, um tratado lá entre eles, para eles se reunirem com essa única coisa em comum. Então eles foram comemorar. Esse dia com um culto. E nesse dia, o assunto do culto deles foi fraternidade, foi unidade, foi comunhão, entre eles, enfim. E nesse dia, onde eles estavam com um só coração, com uma só voz, uma só mente, o Senhor desceu sobre aquele lugar. Eles tiveram um toque do Espírito Santo, aonde eles começaram a ter visões do próprio Jesus descendo naquele lugar. E a partir daí, isso se estendeu por vários e vários anos. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é o centro de todas as coisas. E nesse momento onde eles viram algo em comum entre eles e resolveram olhar somente para aquilo, Senhor Deus os visitou. E houve entre eles amor mútuo, houve entre eles unidade de fé. E ali eles experimentaram do amor de Deus, da plenitude do amor de Deus. E como igreja, esse deve ser o nosso alvo. Como igreja, esse deve ser o nosso objetivo. Apesar das diferenças, nós devemos olhar para Jesus. Então, eu gostaria de comentar com vocês hoje, em cima disso, temos todo um processo dentro de uma vida cristã, dentro de uma comunidade, e hoje eu vou falar somente sobre o aspecto de comunidade, vou focar somente nisso. Então, primeiramente, uma das coisas que temos como necessária na nossa caminhada cristã
é, em primeiro lugar, né, a gente amar a Deus, para que assim nós consigamos amar o próximo. Na palavra de Deus fala que se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão que está do nosso lado, nós somos mentirosos. E Jesus disse: amai uns aos outros assim como eu te amei. E não é um amor que a gente acha que é como a gente deveria amar, mas é o amor de Deus. É um amor pleno, é um amor que cura. Uma passagem muito conhecida, se a Esther quiser pôr aí, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, vai falar sobre esse amor. Então, primeiro começamos um relacionamento com o Senhor, para que assim possamos aprender a amar o irmão, amando-o com o amor que o Senhor coloca dentro de nós, que não vem de nós. E diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas só se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a plenitude do amor de Deus. E é a partir desse conhecer do amor de Deus, é a partir do nosso relacionamento com Ele, que aprendemos a, de fato, a ser esse suporte para o irmão. Porque amar é uma escolha. A gente escolhe amar o irmão. A gente aprende a ser paciente, a gente aprende que amar às vezes é sofrido, mas vale a pena. E, continuando, temos esse primeiro passo, onde nós temos um relacionamento com o Senhor. E o segundo passo, um relacionamento entre nós, como comunidade. E falando sobre comunidade, algo que eu vejo como necessário para nós que temos as nossas dificuldades, somos limitados, somos pecadores, muitas das vezes não estamos bem, muitas das vezes fingimos estar bem, mas o que faz a diferença quando nós estamos em comunidade, quando nós temos um irmão que está talvez mais firme que você, talvez o irmão que esteja ali com os olhos fixos no Senhor, queimando por Jesus, ele vai olhar para o irmãozinho que está desanimado e falar assim: ei, olha para Jesus. Em Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E na hora que eu li esse versículo, eu não sabia o que era admoestações. Aí eu fui pesquisar. Então, para quem não sabe, assim como eu não sabia, admoestações significa aconselhamentos, exortações ou alertas feitas para ajudar alguém a agir corretamente. No sentido da Bíblia, incentivar, corrigir com amor, fortalecer, lembrar alguém do caminho certo. Então, todos nós, como membros de um só corpo, como todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e nós, sendo a igreja dele, nós temos promessas que o Senhor deixou para nós, promessas eternas que nunca vão mudar e não tem a ver com o que a gente pode fazer ou não, isso já está decretado. É isso que deve nos mover como igreja,
é isso que deve nos fazer andar olhando para Jesus e não desanimar, porque viver igreja é difícil, viver igreja tem conflito. E, como eu falei, temos sim as nossas dificuldades, dias difíceis, mas quando nós olharmos alguém que está desanimado, porque temos tanto os cultos aqui, quanto a igreja no lar, e às vezes temos um pouquinho mais de intimidade com o irmão, e a gente sabe que ele não está bem. Então, algo que ajuda nessas horas é chegar no irmão e lembrá-los das promessas do Senhor, fazer lembrar ele de quem ele é segundo a palavra de Deus. E eu gostaria de citar algumas, não precisa pôr aqui. Mateus 28:20 fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que estaria conosco até o fim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. O Senhor, mais uma vez, declarando que receberemos poder do Espírito Santo. Em Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mais uma promessa que o Senhor irá cumprir. Em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores em Jesus Cristo. Essas são as promessas que o Senhor tem para nós, tanto como igreja. Apocalipse 3:21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio essas coisas, isso me incendeia por dentro. Eu sei que é uma caminhada longa até lá, mas se eu conseguir contribuir para que o meu irmão ao meu lado esteja animado, olhando para a mesma coisa que eu estou olhando, para o mesmo alvo, que assim seja. Porém, além de ter isso como essencial, não somente devemos alegrar os nossos irmãos, mas quando necessário, devemos exortá-los, devemos dar aquele puxão de orelha, devemos falar assim: irmão, você está errando, você está olhando para o lugar errado, você está errando o alvo, olha para Jesus, as suas atitudes não estão corretas, mas claro, temos a forma certa de fazer isso, e segundo a palavra de Deus, gostaria de agora de ler junto com vocês Tiago 5:19 e 20. Vai dizer assim em Tiago 5, a partir do 19: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E olhando outros versículos relacionados, em Mateus 18:15 vai dizer também: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Em Gálatas 6, do 1 ao 2 diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo.
Em Provérbios também vai dizer, 10, versículo 12, o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Então temos esses dois lados. Momentos que sabemos que nosso irmão ali está desanimado e sabemos das promessas do Senhor. Às vezes parece que a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, de coisas tão maravilhosas. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes eu me encontro tão desanimado, tão triste por nada, por coisas tão terrenas. Mas quando eu olho para Deus, eu olho para a palavra de Deus e lembro das promessas do Senhor, algo que eu fiquei lembrando, que foi dito lá no acampamento, esqueci o nome do irmãozinho agora, mas ele falou que nós iremos pisar em ruas de ouro. Isso, sim, está escrito, mas às vezes a gente esquece, né? Que nós iremos pisar em ruas de ouro. Então, gente, tudo que esse mundo oferece para nós, que é terreno, não vale nada comparado àquilo que o Senhor já nos deu. E a gente insiste, eu insisto, em me apegar a essas coisas que um dia não existirão mais. E a gente fica tão preocupado, a gente fica tão... Senhor, tenha misericórdia de mim. Essas coisas não valem nada comparado a estar na tua presença, Deus. Também fala que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Então, se Jesus veio para servir, por que nós vamos querer ser servidos pelos outros? Por que não nós ser servos de todos? E não tem exemplo tão perfeito como o dele. Porque mesmo sendo Deus, ele podia muito bem não ter feito nada dessas coisas, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele falou, façam as mesmas coisas que eu fiz. Em Filipenses 2, do 1 ao 4, vai dizer... Vou esperar um pouquinho. Estou falando muito rápido? Não está dando para entender? Amém. Filipenses 2, do 1 ao 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, temos esses dois cenários. Eu vou falar para ficar bem gravado. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento vertical com o Senhor. Depois, o nosso relacionamento horizontal com os nossos irmãos. E se a gente parar para pensar, é realmente uma hipocrisia nossa falar que amamos tanto a Deus, mas um irmãozinho pisa no nosso pé, a gente já vira um bicho com ele. A gente fala que ama algo que a gente não vê, mas para amar o irmão é tão difícil. Então, aprendemos
que temos esse processo e dentro disso nós aprendemos a viver em comunidade. Na verdade, todos os dias estamos aprendendo, né? A viver em comunidade, a viver em comunhão, a viver um alegrando o outro, exortando o outro em amor. Só que não para por aí. Tem uma passagem na Bíblia que fala que na angústia nasce um irmão. Então, dentro de uma comunidade, temos o nosso relacionamento particular com o Senhor, temos o nosso relacionamento junto com a congregação, onde nós cantamos juntos, oramos juntos, onde nós louvamos, se alegramos, comemos, mas temos também algo que deveria ser quase um mandamento. Tenha o seu 2 ou 3. Tenha alguém para que você possa confessar os seus pecados. Então, na angústia nasce o irmão. Isso é um nível mais profundo de intimidade. Isso não vem por nós. Isso é do Espírito Santo. É somente através do Espírito Santo que conseguimos, primeiramente confiando em Deus, para confiar ao irmão os nossos pecados. E não temos como falar de provérbios. Não temos como falar de uma amizade mais profunda sem falar de provérbios. 27 e 17. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Irmãos, viver um relacionamento assim não é fácil. De prestar contas. De saber que se eu pecar contra o Senhor, contra o meu irmão, eu terei que prestar contas dos meus pecados. Eu terei que chegar diante do meu irmão e falar assim: irmão, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, para ser mais... ter um exemplo maior sobre isso, para ver o quanto é difícil, é chegar no irmão e falar assim: irmão, hoje eu vi pornografia. Irmão, hoje eu olhei para uma mulher na rua e desejei. Irmão, hoje eu cedi ao meu vício. Hoje eu acabei, roubando. Coisas que nos rodeiam todos os dias. Todos que estão... esses pecados, esses males que estão nos rodeando todos os dias. Na mente, no olhar, na ação. E em Tiago 5,16 vai falar de algo que é muito poderoso, que eu ainda não estou longe de viver a plenitude desse versículo, mas eu quero viver. Vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deu para entender o que está escrito aqui, irmãos? Se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos curados uns aos outros. Não está falando se você confessar seu pecado a Deus,
no seu quarto em particular, sem ninguém saber, você vai ser curado. Não. Ele está falando assim: expõe a sua ferida para o seu irmão, expõe a sua nudez para o seu irmão, para que você seja curado por Deus. E quem quer mostrar a sua nudez para o irmão? Quem quer mostrar a sua fraqueza para o irmão? Não é fácil. Isso é a partir de um momento, como eu já acabei de citar, que nós permitirmos o Senhor tocar na nossa ferida. O Senhor não, o irmão tocar na nossa ferida. A gente permite o irmão ver a nossa nudez, a minha nudez. E isso nos guarda de uma forma que sobrenatural. Que é só através do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo que conseguimos tomar essa atitude de querer mostrar os nossos pecados, de querer confessar os nossos pecados, porque por nós mesmos nós não queremos, nós queremos esconder, queremos achar que está tudo bem, sendo que nós estamos pecando contra o Senhor. A gente vive, de certa forma, uma farsa, irmãos. Se nós pecamos, sabemos que está errado, mas fingimos que está tudo bem entre nós e Deus. Não está. E se achamos isso, estamos vivendo no engano. O que está na palavra de Deus não é brincadeira, não é para a gente brincar com o Senhor. Ele conhece o nosso coração. Irmãos, eu me coloco em primeiro lugar como pecador. Eu sou tão falho quanto vocês. Eu sou tão pecador quanto vocês. Mas é a graça de Deus sobre a minha vida, a partir do momento que eu falo assim: Daniel, gostaria de confessar meu pecado para você. Isso tem a ver com uma cura do coração, de uma forma espiritual, irmãos, de uma forma onde a gente pode realmente cortar o mal pela raiz. Em Filipenses 2,13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então isso não vem de nós, vem de Deus. E como iremos chegar nesse nível se nós não temos o primeiro passo, de termos um relacionamento com o Senhor? De confiar que, tá bom, Deus, está escrito isso aqui na tua palavra, eu creio, eu sei que o teu Espírito Santo habita em mim, então confiando no Senhor, eu irei confessar meus pecados para o meu irmão, porque eu não aguento mais viver no pecado, porque eu não aguento mais cair nessas coisas tão fúteis, tão tolas. Eu confio no Senhor, então eu irei fazer. Isso daqui é algo prático. Não é fácil, mas é algo prático. De darmos um passo de fé confiando no Senhor. Irmãos, independente, somos adolescentes ou jovens, acho que tem que ter um nível de maturidade maior, né? Mas, enfim, dos jovens, adultos, independente da idade, se nós entendemos isso, se nós cremos no Senhor, cremos que é através do Espírito Santo, no mínimo a gente deveria tentar fazer isso. Todos que um dia confessaram o Senhor e creem que o Espírito Santo habita em nós. Se eu leio, o Senhor, tá? Confessar os meus pecados uns aos outros. Eu não vou fazer isso não. Muito difícil. Não vou confessar meus pecados não. Vou confessar para Deus, Ele me entende, Ele sabe das minhas dificuldades. Eu sei que Ele vai me perdoar. Isso é um grande engano. Se o Senhor deixou isso para nós, por que seria tão fácil apenas confessar para Deus? Se Ele deixou para que... Se Deus fala de comunidade, de igreja, por que deveríamos ter esses momentos, tanto difíceis quanto fáceis,
apenas no nosso particular com o Senhor, e não entre os irmãos. É porque isso é uma verdade de Deus que realmente gera cura em nós. E falando sobre relacionamento, eu acho que a palavra hoje vai ser curta, hein, irmãos? Mas amém. Tá dando para entender até aí? Amém, glória a Deus. Tá todo mundo quietinho. Vamos lá. Então, tem algo que o Senhor nos deixa como exemplo dentro de um relacionamento, que é do próprio Jesus com seus discípulos. Ele teve a multidão, ele teve os 12 e também teve os seus mais allegados. Então aqui eu vou citar alguns versículos, dando as características de como era o relacionamento do Senhor com seus discípulos. Então aqui é um exemplo de como devemos nos relacionar com os nossos irmãos. Em Mateus 4,19, Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Isso daqui é um convite para andar junto. Esse é o nosso primeiro convite para andar junto com o irmão. Depois, em Mateus 8,26, Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Ele corrigia com paciência. Em Lucas 22,15, vai falar também: Jesus fala, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Ele ansiava em estar em comunhão, ele ansiava em estar com seus discípulos. Em João 13,15, Jesus também falando, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E esse é o contexto onde ele tinha lavado os pés de Jesus, os pés dos discípulos. Então é um exemplo de serviço e humildade. E também Jesus fala em João 14,1 que o coração de vocês não fique angustiado. Ele consolava e cuidava. Então vemos algumas características dentro de um relacionamento com irmãos de Jesus, com os discípulos, onde nós aprendemos com o próprio Jesus a nos relacionarmos uns com os outros, pessoas que são tão diferentes umas das outras, diferente em idade, diferente em pensamentos. Jesus, ele deixou isso para nós, em como agir em cada situação. E só um minuto. Então, dentro desses 3 passos, vou falar de novo, tá, irmãos? Pra vocês não esquecerem, tá? Primeiro, nosso relacionamento com o Senhor, depois com os irmãos, e depois nosso 2 ou 3, aquele amigo que a gente confia, que a gente anda. E dentro disso, eu gostaria de trazer um testemunho meu para vocês. Algo que eu já vivi. Não pensem vocês que eu vivo isso de forma plena. Eu falho muito. Eu já tive meus 2 ou 3. Depois eu deixei de praticar meus 2 ou 3. Estou procurando novamente a viver junto com os meus 2 ou 3. Então, assim, não é fácil, como eu disse. Mas a gente se acostuma a ficar na nossa zona de conforto, a gente se acostuma a ficar quietinho ali na nossa. Eu estou fazendo ali o
o mínimo, então está tudo certo, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Se nós queremos cultivar a presença de Deus no nosso interior, devemos deixar a casa limpa. E nós, como templo do Espírito Santo, Ele sabe de tudo que nós fazemos. Então, partindo para o meu testemunho, foi um dia que me marcou muito, num contexto de 2 ou 3, aonde já era mais de meia-noite. Eu e meus amigos a gente saiu de um lugar e fomos para a casa de um desses amigos. E ali eu sabia que chegou a minha vez de ser crucificado pelos meus irmãos. E nesse dia, sendo muito difícil para mim, eles me crucificaram. Cada pregada, ou cada, como é que fala? Predada mesmo de pedra que eu tomei naquele dia, não foi fácil ouvir meus irmãos. Mas naquele dia, na hora que eu estava ouvindo aquelas coisas, eu engoli seco, aquela dificuldade enorme, assim, deixa vocês, brincadeira. Falei assim, Senhor, eu sei que eles estão fazendo isso porque eles me amam. Eles se preocupam comigo, então eu vou receber o que eles estão falando para mim. E não parou por aí. Depois de ouvir, de esclarecer, a gente foi orar juntos. E já estava indo lá para 3 horas da manhã. Ainda bem que a mãe desse amigo nosso não estava em casa. Ou estava, nem lembro. E a gente começou a orar, irmãos, depois desse momento. E Jesus nos visitou. Jesus nos visitou naquele momento. Enquanto eles oravam por mim, eu tive um sentimento muito forte sobre a Trindade de Deus. Sobre que os 3 ali estavam presentes. Eu tive muito forte esse sentimento. Era Deus, o Espírito Santo e Jesus cuidando de mim. Naquele momento que eu tive esse sentimento, eu compartilhei com eles. E o Senhor desceu ali sobre nós. O irmão nosso até caiu no chão. Isso me marcou tanto. Mas eu deixei de praticar, irmãos. Por um tempo eu deixei de praticar isso. E quando eu praticava, eram essas coisas que me guardavam de mim mesmo. Eram essas coisas que me faziam me distanciar, correr dos meus pecados. Eram essas coisas que me davam força, que faziam eu perseverar, olhar para Jesus. Graças a Deus que eu tive essa experiência. Porque eu quero viver de novo. Porque eu entendo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Se confessarem os seus pecados uns aos outros, vocês serão curados. E eu creio que o que o Senhor tem para nós, como igreja, chegará um momento onde tudo estará na luz, assim como Jesus está na luz.
Nada estará escondido diante dos olhos do Senhor. Seremos totalmente transparentes uns com os outros. Iremos experimentar da glória de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Aquilo que os morávios experimentaram, aquilo que eu experimentei com meus 2 ou 3, aquilo que nós já experimentamos de uma presença um pouquinho mais palpável do Senhor, nós iremos experimentar em plenitude. Então, a minha mensagem hoje é para nos animarmos de que temos promessas do Senhor, de que só iremos viver se andarmos na luz, como Jesus está na luz. Irmãos, eu quero, juntamente com vocês, experimentar do amor de Deus. E sabe o que é o mais difícil para nós, que somos pecadores? Que, como eu falei, se a gente fala que ama a Deus, alguém que a gente não vê, não tem como falarmos que amamos o nosso irmão. Nossa, me embaralhei agora. Se a gente fala que ama a Deus, que a gente não vê não ama o irmão, a gente é muito mentiroso. Porque a gente vê o irmão. Porém, a gente cai numa armadilha que quando a gente vai pecar, a gente também não vê Deus ali com a gente. A gente não vê o Senhor ali do nosso lado. Fala assim, ó, eu estou vendo o que você vai fazer, hein? Não faça isso não. Só que quando nós cometemos o pecado e achamos que está tudo bem, isso só nos afasta do Senhor. Então, qual é a parte importante de termos irmãos que nós permitimos tocar na nossa ferida e ver a nossa nudez? De o nosso irmão ser Jesus na nossa vida. Talvez o meu irmão não esteja ali na hora que eu for cometer o meu pecado. Mas, se você teve essa aliança com seu irmão, ele vai ser Jesus na sua vida. Ele vai ser quem vai puxar a sua orelha. Aquele que vai falar assim, cara, você está errando. Olha para Jesus. Então devemos olhar para cada um que está aqui ao nosso redor. Gostaria que cada um olhasse quem está do lado aí, rapidinho. Cada um que está do seu lado aí, é Jesus na sua vida, irmãos. Mas para ser Jesus na nossa vida, na vida do irmão, a gente precisa andar com Jesus. A gente precisa ter a palavra no nosso coração. Esse é o papel da igreja do Senhor. Isso é aquilo que Ele entregou para nós como pessoas, como corpo de Cristo. Que somos uma engrenagem, um precisa do outro. Tem os membros, tem as articulações. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês. Então, lembrá-los das maravilhas do Senhor, lembrá-los de que se meu irmão está desanimado, ou se ele está errando, que eu sim tenho esse papel, eu tenho esse dever. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável por ele.
Até apagou aqui. E isso, eu creio que não é algo que nós iremos receber aqui hoje e já começar a viver. Quem dera fosse assim. Mas que essa palavra, principalmente para mim, possa a cada dia cutucar o nosso coração. Que a cada dia que nós estivermos juntos, nós possamos lembrar que o irmão que está ali do meu lado é Jesus na minha vida. Que a gente possa valorizar mais o irmão que está do nosso lado. E às vezes a gente tem muita dificuldade em ouvir. A gente tem muita dificuldade em valorizar mesmo. Essa palavra está sendo um tanto renovadora para mim. Nós não somos uma igreja perfeita. Temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. Mas, irmãos, se eu estiver contribuindo, nem que seja 1%, para que todos nós aqui dessa congregação de Bragança, a gente consiga, nem que seja num culto, com o mesmo entendimento, com o mesmo alvo, com a mesma voz, com uma só voz. Todos nós olhando para Jesus, porque estamos num lugar aonde todas as coisas estão na luz. E eu creio que o Espírito Santo ele irá se manifestar como ele nunca se manifestou. Porque ele vai ter prazer em estar em nosso meio. Não que ele não tenha, irmãos, mas vai ser diferente. Vai ser diferente. O que pessoas, o que grupos já viveram em toda a história da igreja, nós podemos viver aqui. Somos pequenos, somos, mas talvez diante de Deus não. Somos tão importantes, mas devemos olhar para Jesus. Como igreja em unidade, devemos olhar para Jesus. Devemos alinhar aquilo que temos como comum e batalhar por aquilo. E para encerrar, gostaria de ler Efésios 3, do 16 ao 19. Se os irmãos do louvor quiserem subir, já pode subir. Então, diante de tudo que eu falei aqui, que eu compartilhei com vocês, que a gente possa prestar atenção nesse versículo, que foi um dos versículos citados lá no acampamento também. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.
Irmãos, eu vou ler de novo essa parte. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos, com todos nós, possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que nós ficamos cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, estou com um sentimento de alegria agora. Sabe, o Senhor tem algo maravilhoso para nós, e às vezes a gente fica dando um murro em ponta de faca, às vezes a gente fica batendo cabeça, a gente fica igual a Abner falou, ai, 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 ui, ui, ui. Mas vamos olhar para Jesus. Eu sei que tem coisas sim que precisam ser resolvidas, mas que isso não tire o nosso foco, que a gente não venha inclinar todo o nosso esforço, toda a nossa atenção às dificuldades. Sim, coisas precisam ser resolvidas, mas que o nosso maior foco, a nossa maior energia seja focada e centralizada em Jesus, porque é Ele quem edifica a sua igreja, é o Espírito Santo, não somos nós não temos poder para gerar nada, precisamos de Deus para buscar a Deus. Que além de tudo, que além desse sentimento de alegria, irmãos, que o Senhor Deus possa trazer também, é meio contraditório, né, mas uma tristeza que gera transformação no nosso interior. E que essa tristeza que gera transformação no nosso interior seja transformada em alegria. Em alegria. Irmãos, dá a mão pro outro. Amém, irmãos. Vamos dar a mão um pro outro. Obedeçam a Marina aí. Deixa eu orar. Agora, amém, glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, é o Senhor que edifica a tua igreja, é o Senhor que é o cabeça, é o Senhor que é aquele que vem buscar a tua noiva. É o Senhor, é o teu Espírito Santo que irá preparar a tua noiva, Senhor. Jesus, assim como muitos já experimentaram de um amor mútuo, Senhor, de uma unidade de fé, que possamos também experimentar, Senhor. Que possamos alinhar aquilo que temos em comum no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e olharmos para a cruz. Deus, que juntos possamos compreender e conhecer do amor do Senhor, que juntos possamos nos alegrar, que juntos possamos, Pai, um afiar o outro, que eu venha ser Jesus na vida do meu irmão. Senhor, antes de fazer essa obra em nós, traga arrependimento aos nossos corações, Senhor. Que possamos ver que somos limitados, que somos pecadores, falhos, Senhor. Para que assim a Tua graça cresça em nós. Para que assim eu venha me diminuir e o Senhor crescer em mim. Porque assim como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa comunidade, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Senhor, anima cada coração desanimado.
Que haja um avivamento de dentro para fora, Senhor. Livra-nos de toda tristeza e lembra-nos, Senhor, das tuas promessas. Em nome de Jesus.